Tragédia. Papa Leão XIV revelou algo que deixou o mundo religioso em silêncio. Jesus poderá ou não ressuscitar os cremados? Essa dúvida está atormentando milhares de fiéis que perderam seus entes queridos e escolheram a cremação como último adeus. E se esse ato fosse, na verdade, um erro irreparável diante da promessa da vida eterna? Essa revelação toca fundo, porque não é apenas sobre o destino da alma, mas sobre a angústia de mães, esposas e filhos que choram diante das cinzas. O medo do esquecimento eterno é real, mas a resposta pode mudar tudo no modo como você enxerga a morte. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado, mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora, antes que acabe. Depois escreva com fé: essa palavra me encontrou por dentro. Muitas famílias, sem imaginar as consequências espirituais, aceitaram a cremação como um gesto de amor. Mas, e se esse gesto significasse a perda da ressurreição prometida? Quantos agora estão se perguntando se seus mortos terão o mesmo direito de levantar-se gloriosos no último dia? Papa Leão XIV deixou palavras enigmáticas, duras como pedra, que ecoam até hoje nos corredores da fé. E diante delas, resta a cada coração um dilema cruel: confiar na misericórdia ou temer a condenação. As palavras não foram suaves. Ele alertou que a terra reconhece seus filhos, mas as cinzas podem ser como pó esquecido pelo vento. Essa imagem assusta, porque traz à mente o pavor da exclusão, da perda irreversível. Imagine olhar para a urna de alguém que você amou a vida inteira e não ter certeza se o encontrará na glória do céu. Esse é o tipo de dor que dilacera por dentro, porque não é apenas o corpo que se vai, mas talvez também a esperança. No entanto, o mesmo Papa também falava sobre a força infinita do Cristo ressuscitado. Se ele venceu a morte, não haveria limites para chamar de volta até mesmo aqueles que foram consumidos pelo fogo. Mas, será que essa promessa é para todos ou apenas para os que descansam no seio da terra? Essa dúvida abre feridas na fé e muitos preferem se calar diante dela. Outros, porém, têm coragem de perguntar, de enfrentar a verdade que pode libertar ou condenar. O silêncio das igrejas diante desse tema é ensurdecedor. Poucos padres ousam responder com clareza, talvez por medo de escandalizar ou de perder a confiança dos fiéis. Mas você, que já perdeu alguém, merece ouvir a verdade, não uma resposta bonita para consolar, mas o peso cru da revelação. Afinal, é sua alma que está em jogo, e talvez também a alma daqueles que você mais ama. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Quando pensamos em cremação, muitos lembram da praticidade, do espaço nos cemitérios, da modernidade. Mas a fé nunca foi sobre praticidade. A fé sempre foi sobre mistério, sobre confiar no invisível, mesmo quando a lógica humana grita o contrário. Será que, ao escolher o caminho do fogo, muitos não estão, sem perceber, abrindo mão de algo que não tem volta? Essa é a pergunta que corrói e que precisa ser enfrentada de frente, sem rodeios. As mães que perderam filhos sabem o que é dormir abraçadas a uma urna, pedindo em silêncio: Senhor, não me deixe perder de vez aquele que eu trouxe ao mundo. O coração humano não suporta a ideia de separação eterna. E se a revelação de Papa Leão XIV estiver certa, então é agora que precisamos buscar consolo e, mais do que isso, uma resposta. Porque cada lágrima derramada diante da dúvida pesa como uma sentença no fundo da alma. Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida, mas nunca falou diretamente da cremação. Isso abre espaço para medos e interpretações que dividem os fiéis.
Alguns acreditam que a força da ressurreição não pode ser limitada por nada, nem mesmo pelas cinzas. Outros dizem que sim, há um limite e que a obediência à tradição do sepultamento é parte do plano divino. O que fazer diante de tanto silêncio? A resposta está escondida nas Escrituras e nas palavras que poucos têm coragem de revelar. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. As cinzas não falam, mas os corações que as seguram clamam. Quantas vezes você já sentiu um nó na garganta só de olhar para aquele pequeno recipiente e se perguntar: será que vou reencontrá-lo? Essa dor é invisível aos olhos do mundo, mas pesada demais para ser carregada sozinha. É aí que entra a fé, não como uma teoria distante, mas como um braço estendido em meio ao desespero. Papa Leão XIV não falava para agradar. Suas palavras duras e proféticas deixavam claro que cada escolha no presente ecoa na eternidade. A cremação, para ele, não era apenas um ato prático, mas uma afronta à ordem divina da vida e da morte. Mas o mesmo Papa reconhecia: o poder de Cristo pode ir além de qualquer limite humano. Essa tensão entre o rigor e a misericórdia é o que mantém esse mistério vivo até hoje. Muitos fiéis poloneses se perguntam: e se eu já cometi esse erro? E se meus pais, meus avós foram cremados? Será que não os verei mais? É um peso insuportável viver com essa dúvida. Mas talvez a verdadeira resposta esteja em dobrar os joelhos e clamar por misericórdia. Porque no fim, não é a urna que decide, mas o coração que suplica ao Criador. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé: essa palavra me encontrou por dentro. A angústia aumenta porque o tempo passa. O corpo se decompõe, a memória se apaga e as cinzas se tornam apenas pó em uma estante esquecida. O que resta, então, é apenas a fé. Uma fé que precisa ser alimentada, que precisa ser fortalecida com orações profundas, reveladas apenas aos que estão prontos para enfrentar a verdade. Muitos dizem que a cremação não importa, que Deus é maior do que o pó. Mas, no fundo, essa frase soa mais como um consolo barato do que como uma revelação segura. A tradição da Igreja sempre foi clara: o corpo deve repousar, como Cristo repousou no sepulcro, aguardando a glória da ressurreição. Alterar isso é brincar com o mistério. Será que vale o risco? Deixei no comentário fixado o link de um livro digital, com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. O tema é sombrio, mas não pode ser evitado. Quem já acendeu uma vela diante de uma urna sabe que a chama não aquece como deveria. É como se faltasse algo, como se a ausência fosse ainda mais cruel. E talvez seja justamente nesse vazio que a voz de Cristo ecoe mais forte, lembrando que nada é impossível para ele. Muitos santos alertaram sobre os riscos espirituais da modernidade, e a cremação foi um deles. Não é apenas uma prática, mas um sinal dos tempos, uma marca da pressa, da falta de reverência. Mas ainda há esperança para os que se arrependem. Ainda há caminho para aqueles que confiam no perdão divino. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade.
E assim, entre o medo e a esperança, a chama continua acesa. Muitos ainda não sabem a verdade completa e talvez nunca tenham coragem de encará-la. Mas você, que chegou até aqui, já percebeu que não dá para ignorar. A cremação não é apenas uma escolha prática, mas um reflexo da fé que carregamos, da confiança que temos na promessa da ressurreição. As palavras do Papa Leão XIV ecoam como trovões que não cessam de repercutir dentro da alma, e cada pessoa que escuta esse alerta se vê diante de uma encruzilhada. E se meus mortos não se levantarem? E se a chama da cremação não apenas consumiu o corpo, mas também apagou a marca sagrada da ressurreição? Esse medo não é teórico. Ele queima como fogo no coração de mães, viúvas e filhos que carregam a dor de não saber se reencontrarão seus entes no dia prometido pelo Senhor. A pergunta é cruel porque não se trata de doutrina distante, mas de carne, de sangue e de memória. É a fé de uma vida inteira sendo colocada à prova com uma única dúvida. E se a escolha da cremação foi, sem saber, uma escolha contra Deus? Esse é o silêncio que atormenta. Padres que desviam a conversa, amigos que dizem que Deus entende, mas no fundo a alma não se acalma. Você sabe que não é tão simples assim, porque Jesus não falou palavras em vão e a igreja nunca manteve tradições sem um peso espiritual real. O sepultamento sempre foi mais que um costume. É um ato de fé, um espelho do sepultamento de Cristo. Mas quando a cremação entra, rompe-se essa ligação sagrada. E o coração, mesmo tentando se consolar, volta a se perguntar se o fogo não roubou aquilo que estava reservado para a eternidade. Não é apenas medo de perder o corpo, é medo de perder a promessa, de perder o encontro eterno, de olhar para a eternidade e não ver os rostos que marcaram sua vida. Esse vazio dói porque toca a maior ferida que um ser humano pode carregar: a separação definitiva. Você pode até tentar se convencer de que Deus pode tudo, mas a dúvida plantada pelo Papa não sai do peito, porque não foi lançada à toa. Foi uma revelação dura, uma sentença que parecia falar direto ao coração de quem escolheria o caminho das cinzas. As cinzas se dispersam, o vento leva, o pó se mistura ao pó, e nesse processo a mente se desespera. Como Deus pode reunir aquilo que já não existe? Esse pensamento tortura, porque não é racional. É uma angústia que ataca no meio da noite, quando você olha para a urna silenciosa e percebe que ali está não apenas o corpo, mas talvez o destino. Essa sensação não se explica, mas aperta como um nó na garganta. Os relatos de santos e padres antigos reforçam esse medo. Muitos diziam que a terra guarda a memória dos que nela repousam, como se fosse um selo espiritual, esperando o chamado da trombeta final. A cremação, ao contrário, apaga esse selo, destrói o corpo de forma irreversível, como se fosse uma renúncia ao descanso no seio da terra. E é exatamente isso que transforma essa escolha em um tormento espiritual para tantas famílias. O Papa Leão XIV não falava em vão. Suas palavras traziam sempre um duplo peso: o rigor e a misericórdia. Ele apontava o perigo, mas lembrava que Cristo é maior que qualquer limite. A tensão está aí: acreditar que Deus pode ir além das cinzas ou temer que a própria escolha do homem seja um obstáculo. Essa dúvida se arrasta como corrente pesada, prendendo muitos corações no desespero silencioso. As famílias que decidiram pela cremação muitas vezes o fizeram sem conhecimento, por conveniência, por tradição moderna. Mas a ignorância não livra do medo. Quando a verdade chega, o arrependimento é inevitável e a culpa pesa como chumbo. Será que perdi minha mãe? Será que meu pai não se levantará no último dia? Essas perguntas não saem da cabeça, e a cada visita ao cemitério ou a cada olhar para uma urna, elas voltam com força ainda maior. O corpo não é apenas matéria, é templo, é morada, é imagem.
O próprio Cristo se encarnou, assumiu a carne, foi sepultado e ressuscitou em corpo. Isso mostra a importância do corpo no plano da salvação. Quando escolhemos o fogo, estamos, sem perceber, mexendo em algo sagrado, alterando a ordem estabelecida. Esse é o peso do alerta do Papa. Não se trata de uma prática qualquer, mas de um ato que toca diretamente na fé da ressurreição. E aqui está a dor maior. Muitos que já perderam alguém não podem voltar atrás. A urna está lá, as cinzas já foram dispersas e não há retorno. O que resta, então, é viver com a dúvida ou buscar misericórdia. Mas até a busca por misericórdia exige coragem, porque significa encarar a possibilidade de que o erro foi cometido. Não é qualquer coração que suporta esse peso, mas talvez seja justamente esse confronto que pode abrir caminho para a verdadeira fé. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. O medo não precisa ser o fim, mas pode ser o começo de algo novo. Quando a dor aperta, muitos correm para o colo da fé, não para fugir, mas para encontrar uma saída. É nesse momento que as orações secretas, as palavras escondidas de santos como Padre Pio, se tornam uma chave. Elas não apagam o passado, mas podem iluminar o presente, trazendo consolo e esperança. O silêncio das igrejas sobre a cremação talvez seja também uma forma de teste. Até onde você confia no Senhor? Até onde você está disposto a buscar respostas escondidas que não estão no catecismo comum, mas nas revelações que poucos tiveram coragem de transmitir? O Papa Leão XIV não deixou esse alerta à toa. Ele sabia que chegaria o tempo em que muitos escolheriam o caminho fácil e que só os atentos perceberiam o perigo. Essa verdade dói, mas liberta. Dói porque expõe as escolhas que não podem ser desfeitas. Liberta porque mostra que, ainda assim, há um Deus que ouve, que responde, que pode ir além do que é humano. A dúvida continua, mas talvez o verdadeiro chamado seja esse: dobrar os joelhos e clamar, não pela lógica, mas pela misericórdia. Quem já segurou uma urna sabe que ela pesa mais do que um corpo. Ela pesa a ausência, pesa a dúvida, pesa o medo. Cada vez que os olhos se fixam nela, o coração pergunta: será que aqui termina tudo? Será que Deus ouvirá o clamor vindo das cinzas? Essa dor é profunda, porque toca o instinto mais humano, a esperança de reencontrar quem se ama. E é justamente essa esperança que mantém muitos de pé. Mesmo sem respostas, mesmo com medo, há sempre a chama de que o poder de Cristo pode ir além do pó, além do fogo, além da destruição. Essa chama não é lógica, mas é fé. E é essa fé que pode sustentar você enquanto a verdade não se revela por completo. Cada vez que lembramos das palavras do Papa Leão XIV, a sensação é de que ele não falava apenas para seu tempo, mas para os dias atuais. Ele enxergava que chegaria o momento em que o homem, dominado pela pressa e pela frieza moderna, trataria até a morte como um processo prático, rápido, quase descartável. A cremação se tornaria comum e junto dela viria o risco, a perda do elo com a promessa da ressurreição. Não é apenas uma interpretação isolada, mas uma ferida aberta na tradição da fé. Essa ferida sangra e muitos ainda fingem que não a veem. E se você descobrisse que o destino eterno da sua família depende dessa escolha? Queimar ou enterrar, pó ao vento ou descanso no seio da terra? Essa dúvida não pode ser ignorada. Imagine olhar para a urna de quem você mais amou e não ter certeza se aquele corpo será chamado à vida gloriosa. É o tipo de angústia que consome lentamente, que invade as madrugadas, que corrói cada oração. Não é um medo superficial, é o medo de perder para sempre. Muitos dizem: Deus pode tudo, não há com o que se preocupar.
Mas essa resposta soa como uma porta fechada para quem já se atormenta. Se fosse tão simples assim, por que o Papa deixaria um alerta tão duro? Por que a Igreja manteria o sepultamento como sinal sagrado por séculos? Não, não é tão simples. É um tema que mexe com o céu e com a terra, com o corpo e a alma. E fingir que não há peso nessa escolha é se enganar. As Escrituras dizem: do pó vieste e ao pó retornarás. Mas retornar ao pó da terra é diferente de ser reduzido a cinzas pelo fogo. O retorno natural carrega um sentido de espera, de repouso, de continuidade no plano divino. Já a cremação interrompe, corta, acelera o processo, como se quisesse apagar a marca que Deus colocou no corpo. Essa diferença, por mais sutil que pareça, é profunda demais para ser ignorada. Pense nos primeiros cristãos. Muitos deram a vida, foram martirizados, tiveram seus corpos destruídos pelos perseguidores. E mesmo assim, eles acreditavam que seriam ressuscitados, porque sua entrega foi fruto de fé, não de escolha. Mas quando o próprio homem escolhe destruir seu corpo em vida ou após a morte, será que isso não se torna um gesto de rebeldia contra o plano de Deus? Essa é a pergunta que ecoa e não permite descanso. O Papa Leão XIV falava com voz firme porque sabia que esse dilema seria real. Ele sabia que, no futuro, milhões de fiéis chorariam diante de urnas, sem respostas claras. Ele sabia que o fogo se tornaria símbolo moderno, mas também sabia que cada chama acesa poderia ser, espiritualmente, um corte na promessa da ressurreição. E hoje, ao olhar para essa realidade, você percebe, ele estava certo. E não é apenas sobre teoria. Quantas vezes você já sentiu um aperto no peito, uma culpa silenciosa ao pensar no parente que foi cremado? Quantas vezes perguntou a Deus em oração: Senhor, será que vou reencontrá-lo? Essa dor é como um espinho que nunca sai, porque não há respostas fáceis. Você tenta se acalmar, mas no fundo sabe que há algo errado, algo não dito, algo que não pode ser ignorado. A fé verdadeira não foge da dor, encara-a. Por isso, muitos padres e santos antigos insistiam que o sepultamento era mais que um costume. Era um reflexo da própria fé em Cristo morto e ressuscitado. Enterrar o corpo era como plantar uma semente, na esperança de vê-la florescer no último dia. Cremar, por outro lado, era como destruir a semente antes do tempo, quebrar o ciclo estabelecido por Deus. Padre Pio deixou revelações para tempos de desespero, e no comentário fixado está um livro digital com essas orações escondidas por décadas. São poucas unidades. Pegue agora, antes que seja tarde. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. A grande questão é: e agora? O que fazer diante dessa verdade? Você não pode voltar atrás, não pode reconstruir o corpo cremado, não pode apagar o fogo que já queimou. Mas você pode clamar, pode se entregar, pode buscar a misericórdia, porque se há algo que atravessa todas as revelações, é que mesmo diante dos maiores erros, o Senhor sempre deixa uma porta aberta. Mas será que você terá coragem de entrar por ela? A dor que você sente não é só sua. Milhares de pessoas vivem esse tormento em silêncio. No fundo, todos têm medo de perguntar, porque a resposta pode ser dura demais. Mas é melhor carregar a dor da verdade do que a ilusão da mentira. A verdade fere, mas liberta. A mentira acalma, mas condena. Qual você prefere carregar na alma? O próprio Jesus disse que nada ficará oculto. E talvez esse seja o momento em que essa palavra se cumpre. O que estava escondido está vindo à tona. A pergunta sobre a cremação não é mais um detalhe, é um chamado à reflexão, um teste de fé. Você não está ouvindo essas palavras por acaso. Talvez seja Deus tentando falar diretamente ao seu coração, pedindo que você acorde antes que seja tarde demais. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. A tradição da igreja não pode ser ignorada.
Séculos de fé, de sepultamentos, de rituais, todos apontam para um só caminho. O corpo precisa repousar no seio da terra. Essa não é uma invenção humana, mas um reflexo da própria vida de Cristo. Ele foi sepultado, não cremado. Ele descansou no túmulo, não em cinzas. E se seguimos seus passos em tudo, por que ignoraríamos esse detalhe tão importante? Os sinais do fim dos tempos também falam sobre enganos que seriam aceitos como normais. Será que a cremação não é um desses enganos disfarçados de modernidade, mas que no fundo escondem uma ruptura espiritual profunda? Quantos já caíram nesse engano, acreditando que não fazia diferença, sem perceber que talvez estivessem quebrando uma promessa com o próprio Criador? As palavras de santos e papas não eram suaves. Eles alertavam sobre as consequências, não para aterrorizar, mas para abrir os olhos. E agora, cabe a você decidir se vai fechar os ouvidos ou se vai encarar a verdade. O preço do silêncio pode ser alto demais. A separação eterna. E quem consegue suportar a ideia de nunca mais reencontrar aqueles que amou? Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio com mensagens ocultas por décadas. São poucas unidades, pegue agora antes que acabe. Só abra se o seu coração realmente clama por socorro do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. O medo não precisa ser apenas dor. Ele pode ser alerta, pode ser chamado. Se você sente esse aperto no peito agora, talvez seja Deus falando com você. Talvez seja Ele dizendo: acorde, volte para mim, antes que seja tarde. E não há tempo a perder, porque cada dia que passa, cada vida que se vai, é uma alma a mais diante dessa dúvida cruel. Você não está sozinha nesse caminho. Milhares de pessoas, principalmente mulheres de fé, carregam essa angústia todos os dias. Mulheres que oram pelos filhos, que choram pelos maridos, que se ajoelham pedindo respostas. E talvez, nesse momento, a resposta esteja chegando até você, não como um consolo fácil, mas como a verdade que você precisa encarar. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Poucas unidades. Pegue agora, antes que acabe. Depois escreva: essa palavra me encontrou por dentro. E se a escolha pela cremação fosse, no fundo, uma armadilha espiritual? E se fosse uma forma sutil de afastar o homem da promessa divina? Pense bem. O inimigo sempre trabalha com enganos delicados, que parecem inofensivos. Mas é justamente naquilo que parece pequeno que ele planta a maior destruição. Quantas vezes não foi assim na história da fé? Essa revelação não é para assustar em vão. É para abrir seus olhos, para mostrar que ainda há tempo de escolher a fé, de buscar perdão, de confiar que Deus pode transformar até as cinzas em vida. Mas essa transformação não acontece automaticamente. Ela exige entrega, exige fé verdadeira, exige um clamor profundo. Deixei no comentário fixado o link para um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. São poucas unidades. Pegue agora, antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. E assim, a pergunta continua ecoando: os cremados ressuscitarão? O Papa Leão XIV deixou o alerta. A tradição da Igreja reforça a importância do sepultamento. A fé aponta para a misericórdia de Cristo, mas a escolha, o medo e a dor permanecem em cada coração. E você precisa decidir se vai enfrentar essa verdade até o fim ou se vai fechá-la no silêncio. O silêncio que envolve a cremação não é vazio. Ele carrega em si o peso de séculos de tradição interrompida e a angústia de milhões de almas que se perguntam se suas escolhas não fecharam a porta da eternidade. O Papa Leão XIV não disse aquelas palavras para assustar gratuitamente, mas para deixar um alerta vivo que ressoa até hoje como uma ferida aberta. Será que todos ressuscitarão? E quando essa pergunta se encontra com o coração de uma mãe que perdeu seu filho,
de uma esposa que chora pelo marido, de um filho que não sabe se verá o rosto dos pais na glória, o medo se torna insuportável. A dúvida é como uma lâmina que corta lentamente. Não importa quantas vezes você tente se convencer de que Deus é maior, a mente insiste em lembrar que Jesus foi sepultado, que a terra foi seu leito antes da ressurreição. E se esse detalhe, aparentemente simples, for a chave para a promessa? Quantas vezes a verdade já esteve escondida em gestos pequenos? E se o fogo que muitos enxergam como purificação for, na verdade, um rompimento? Essas perguntas não deixam dormir, não deixam descansar. O peso da urna é mais do que físico, ela pesa na alma. Cada vez que você olha para ela, sente como se estivesse diante de um enigma espiritual. Não são apenas cinzas, são memórias, são restos de uma vida inteira, e talvez são também sinais de um destino eterno. E se a ressurreição depende de estar plantado como semente na terra, o que resta aos que escolheram o fogo? Essa dor não é teórica, ela é real, ela é cruel, ela é sua. Por isso a tradição sempre falou em sepultar como quem planta uma semente, esperando o dia da colheita final. Essa imagem não é apenas poética, é uma verdade espiritual. A cremação, ao contrário, destrói essa semente antes de nascer. Você já parou para pensar nisso? Já se perguntou se o ato de cremar não é, espiritualmente, um rompimento com a promessa divina? É essa pergunta que o Papa deixou como herança, e é essa pergunta que arde até hoje no coração dos fiéis. Padre Pio deixou revelações sagradas para os que tivessem fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Poucas unidades. Pegue agora, antes que desapareça. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Não espere que a resposta seja fácil. As igrejas muitas vezes se calam, os líderes desviam do assunto e você fica sozinho com suas dúvidas. Mas talvez esse silêncio seja, na verdade, uma forma de prova. Quem realmente busca, quem realmente clama, não aceita respostas superficiais. O medo é forte, mas ele também pode ser um caminho para encontrar algo que poucos têm coragem de enfrentar: a verdade crua. E a verdade é que estamos vivendo tempos sombrios. A fé tem sido diluída, os sinais do fim estão em toda parte, e as escolhas que parecem pequenas se tornam, na eternidade, decisões irreversíveis. A cremação pode ser um desses sinais, um costume moderno que, no fundo, corta laços com a promessa da ressurreição. Você pode ignorar, pode dizer que não importa, mas seu coração sabe que importa. Sabe que a dúvida não está aí à toa. O medo de perder para sempre aqueles que você ama é o medo mais profundo que um ser humano pode carregar. Esse medo aperta, sufoca, arranca lágrimas escondidas. Você já se pegou falando sozinho diante de uma urna? Já perguntou ao pó se ele te ouviria no último dia? Essa cena é real para milhares de pessoas. E é por isso que essa verdade precisa ser dita, ainda que doa, ainda que assuste. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Os santos sempre falaram do corpo como templo. E um templo não é destruído em vão. Ele é guardado, respeitado, protegido. Cristo não foi apenas espírito, ele foi corpo, carne, sangue. E ao ser sepultado, mostrou que até no descanso da morte, o corpo tem um lugar sagrado. A cremação rompe com isso. Ela trata o corpo como algo descartável, como algo que pode ser reduzido a cinzas. E isso não é fé. É modernidade fria, vazia, sem raízes. A cada ano que passa, mais pessoas escolhem o fogo e menos lembram o peso dessa decisão. Mas a profecia do Papa não deixa espaço para a ignorância. Ele falou de forma clara: a ressurreição não é um direito automático. É uma promessa ligada à fé e à obediência. E você precisa decidir se vai viver com essa dúvida ou se vai buscar a verdade até o fim. Porque fingir que não importa pode custar caro demais.
Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro. O livro digital de Padre Pio, com mensagens ocultas por décadas. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só abra se seu coração clamar por socorro do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. O que resta para quem já cometeu esse erro? Talvez a única saída seja clamar por misericórdia, entregar-se completamente ao perdão de Cristo, acreditar que Ele pode restaurar até aquilo que o fogo consumiu. Mas mesmo essa esperança exige fé profunda, exige abandono total nas mãos de Deus. Você teria coragem de se entregar assim, sem reservas, sem garantias? O medo é um fardo, mas também pode ser o gatilho para uma fé mais forte. Quem nunca sentiu o coração tremer diante da ideia de perder para sempre? Quem nunca se pegou chorando sozinho, pensando se a vida eterna será mesmo encontro ou apenas solidão? Essas perguntas não são fraqueza. Elas são sinais de que sua alma ainda busca, ainda clama, ainda não se conformou com respostas fáceis. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: essa palavra me encontrou por dentro. E quando a trombeta soar, como será? Os corpos que dormem na terra se levantarão, mas e os que foram entregues ao fogo? Você já imaginou essa cena? Você já pensou no desespero de olhar para os lados e não ver aqueles que você esperava reencontrar? Esse é o medo que o Papa deixou registrado, não como condenação, mas como aviso, para que você agora, ainda com vida, ainda com tempo, possa escolher. A eternidade não perdoa descuidos. Cada escolha aqui ecoa para sempre. Cada decisão feita por pressa ou conveniência pode se tornar uma marca eterna. Por isso, esse tema não pode ser tratado como detalhe. Ele é central, ele é urgente, ele é o grito que você precisa ouvir hoje. Deixei no comentário fixado o link para um livro digital, com orações que Padre Pio teria guardado para os dias mais sombrios. Poucas unidades. Pegue agora antes que desapareça. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. E assim, entre medo e esperança, o coração continua apertado. Você já percebeu que não dá para ignorar? Já sentiu que esse tema não apareceu por acaso? Talvez seja Deus chamando você agora, pedindo que não brinque com a eternidade, pedindo que acorde antes que seja tarde. Porque no fim, não são apenas palavras de um papa antigo, são sinais para você hoje, neste exato momento. Você já percebeu que quanto mais você pensa no tema da cremação, mais inquieto o coração fica? É como se uma voz silenciosa dentro da alma repetisse: e se for verdade? E se essa escolha realmente afastar a promessa da ressurreição? Esse medo não é invenção, é sinal. Porque no fundo, cada um de nós sabe que certas verdades não podem ser ignoradas. O Papa Leão XIV não teria usado palavras tão duras sem motivo. Ele sabia que chegaria o tempo em que multidões se perderiam nesse caminho moderno. E sua voz ainda ecoa como um alerta para aqueles que querem ouvir. Quantas vezes você já tentou fugir desse pensamento, tentando se convencer de que Deus pode tudo? Sim, Deus pode tudo. Mas será que Ele fará tudo? Quando o próprio homem, com suas escolhas, mostra que não acredita, que não respeita, que não confia. A misericórdia divina é infinita, mas a justiça também é. E é justamente essa tensão que faz a alma tremer. O que vai pesar mais no dia final? A misericórdia que acolhe ou a justiça que exige? Quando olhamos para o sepulcro de Cristo, vemos mais do que um túmulo vazio. Vemos o selo de uma promessa. Ele desceu ao pó, descansou na terra, e dali se levantou glorioso. A ressurreição não aconteceu de cinzas, mas de um corpo sepultado. Será que isso é apenas coincidência? Ou será que o próprio Deus estava mostrando, através do corpo de seu filho, qual seria o caminho para todos os que nele crerem? A cremação
Tão comum hoje, parece prática, parece simples. Mas será que não é exatamente assim que o mal age? Disfarçado de conveniência, escondido atrás do que parece moderno e correto, mas que por dentro é ruptura, é engano, é perda. Quantos já caíram nesse engano sem perceber que estavam mexendo com a eternidade? Quantos já choraram diante de uma urna, tentando acreditar que aquilo não significava nada além de cinzas, quando no fundo da alma sabiam que era muito mais? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. As mães sabem, as viúvas sabem, os filhos que seguram as urnas sabem. Não é apenas pó, é ausência, é vazio, é uma dúvida que corrói o coração. O corpo deveria descansar na terra, mas foi queimado pelo fogo. E se esse gesto, mesmo sem intenção, for uma negação da fé que professamos? Esse pensamento não deixa em paz, porque ele carrega em si uma verdade que não pode ser apagada. Os padres antigos, os santos que viveram antes de nós, todos apontavam para o sepultamento como reflexo da fé. Eles viam o corpo como templo, digno de repousar até o último dia. O fogo não era opção. E quando hoje a sociedade transforma o fogo em regra, em costume, o que realmente está acontecendo? Será apenas uma mudança cultural ou será um sinal do afastamento silencioso de Deus? E você, já parou para pensar que talvez esteja vivendo exatamente no tempo em que esses sinais se cumprem? Não é coincidência esse tema bater na sua porta hoje. Não é acaso você estar ouvindo isso agora. Talvez seja Deus abrindo seus olhos, chamando sua atenção, pedindo que não ignore, pedindo que não trate como detalhe o que no fundo é questão de vida eterna. A dúvida sobre a cremação não é apenas um detalhe teológico, é uma ferida na alma da igreja, é um sussurro de alerta vindo do passado, é a profecia que se cumpre diante dos seus olhos. O Papa Leão XIV não falava em vão. Suas palavras tinham peso de eternidade. E se hoje você sente esse aperto no coração, essa inquietação, talvez seja porque o próprio Deus está tentando tocar em sua consciência. Você não precisa ter medo de encarar a verdade. O medo é necessário, mas não é o fim. Ele é o início de uma busca. Ele é o sinal de que ainda há tempo. Ainda há oportunidade para clamar por misericórdia, para pedir perdão, para se entregar de corpo e alma. Mas essa entrega precisa ser agora, não depois, não quando for conveniente. Porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. E quando o céu se abrir e a trombeta soar, cada corpo será chamado de volta. Mas a pergunta continua. E os que foram entregues ao fogo? Essa cena não sai da mente. Ela assusta, mas também desperta. Porque quem realmente crê não foge do medo, usa o medo como impulso para se ajoelhar, para pedir, para clamar. O desespero pode ser o início da esperança, se você tiver coragem de enfrentá-lo. O fogo que consome o corpo não é apenas calor e cinza. Para muitos, ele se torna símbolo de um vazio, de uma ruptura. O sepultamento sempre foi uma imagem de esperança. O corpo como semente, repousando na terra, aguardando o chamado da ressurreição. A cremação, ao contrário, parece o fim. E é isso que atormenta os corações. E se esse gesto moderno for, na verdade, um corte no plano divino? Essa pergunta não deixa a mente descansar, porque não é apenas teoria, é a eternidade que está em jogo. Os séculos da Igreja guardaram com firmeza o ato de sepultar, e não foi por acaso. Cada gesto, cada tradição tem raiz na fé. Cristo não foi cremado, ele foi sepultado, e ao terceiro dia levantou-se em corpo glorioso. Não foi apenas espírito, foi corpo. Isso revela que o corpo tem um papel sagrado na promessa da vida eterna. Alterar esse caminho não pode ser visto como simples detalhe. E o Papa Leão XIV, em sua revelação, deixou claro que havia mais nisso do que os olhos humanos enxergavam.
Pense em quantas famílias já viveram essa dor. Mães que seguram urnas, filhos que acendem velas diante de cinzas, viúvas que choram sozinhas diante do que restou. Todos eles se perguntam: será que vou reencontrá-lo? Essa pergunta é como uma ferida que nunca cicatriza. É o medo da separação definitiva, algo que nenhuma palavra humana consegue consolar. O Papa deixou o alerta porque sabia que esse tempo chegaria e que as lágrimas seriam incontáveis. Você já imaginou a cena do juízo final? O céu se abre, a trombeta soa, os sepulcros se abrem e corpos ressurgem em glória. Mas e aqueles que foram reduzidos a pó pelo fogo? A mente não consegue afastar essa imagem de ausência, de vazio. Será que eles também se levantarão? Será que terão o mesmo destino? Esse é o medo que atormenta, mas também é o medo que desperta. Porque quem realmente crê precisa encarar essa possibilidade e escolher o caminho da fé, não da conveniência. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. O silêncio das igrejas sobre esse tema talvez seja mais assustador do que a própria dúvida. Muitos não falam, não tocam no assunto, como se ignorar fosse suficiente. Mas ignorar não resolve. A verdade continua lá, incomodando, pedindo para ser encarada. Você já sentiu esse incômodo? Já percebeu que, por mais que tentem abafar, algo dentro de você sabe que essa escolha carrega um peso espiritual? Essa voz não é sua imaginação. É a consciência que Deus colocou no seu coração. É preciso ter coragem para não fugir desse assunto. Coragem para reconhecer que a modernidade muitas vezes trouxe mais afastamento de Deus do que aproximação. Coragem para admitir que nem tudo que parece prático é bom, nem tudo que parece moderno é santo. A cremação pode ser um desses enganos disfarçados, aceitos pela maioria, mas que escondem consequências eternas. O Papa Leão XIV não falava em vão. Ele via além, e sua voz chega até nós como um eco que não se cala. O medo de perder os entes queridos para sempre é o medo mais profundo da alma humana. Não há dor maior do que imaginar a eternidade sem reencontros. É essa dor que aperta o peito quando pensamos na cremação. Porque ela não é apenas uma forma de despedida. Ela é também um corte, um gesto que levanta a dúvida se aquele reencontro ainda será possível. E esse medo, por mais cruel que seja, é também um chamado para voltar a Deus, para pedir misericórdia, para clamar sem cessar. As revelações de santos e papas não são palavras bonitas, são sinais. E os sinais estão diante de nós. Você está ouvindo essas palavras agora porque não é por acaso. Talvez seja Deus tentando abrir seus olhos, tentando te preparar, tentando evitar que você caia no mesmo erro. Porque ainda há tempo, ainda há chance, ainda há a oportunidade de escolher a fé verdadeira, de pedir perdão, de confiar no poder de Cristo acima de tudo. Quando a trombeta soar, não haverá mais desculpas. Cada escolha será pesada, e talvez, nesse dia, muitos percebam tarde demais o que significava tratar o corpo como cinza descartável. Mas você, que está ouvindo agora, tem a chance de não se calar, de não se esconder, de enfrentar a verdade. Não com desespero, mas com fé. Não com medo paralisante, mas com medo que leva à entrega total a Deus. O fogo pode consumir o corpo, mas não precisa consumir a fé. Se o coração se volta a Cristo, se a alma clama pela misericórdia, ainda há esperança. Mas essa esperança exige coragem. Coragem para encarar o medo, coragem para buscar respostas, coragem para dobrar os joelhos e pedir. Porque só quem pede, recebe. Só quem busca, encontra. Só quem bate, vê a porta se abrir. E essa porta pode ser aberta hoje, se você não endurecer seu coração. Você sente esse aperto agora? Esse nó na garganta, essa inquietação? Não ignore.
Essa é a voz de Deus. Ele está pedindo que você acorde, que você não trate a eternidade como detalhe, que você escolha a fé acima da conveniência. A cremação pode parecer prática, mas a eternidade não é feita de praticidade. É feita de fé, de obediência, de confiança. Não deixe o medo te destruir, deixe o medo te levar até Deus. E assim, entre lágrimas e silêncio, entre medo e esperança, você percebe que não dá mais para fugir. O Papa Leão XIV deixou o alerta. A tradição confirma. O coração sente, e você sabe, não foi por acaso que ouviu isso hoje. Talvez essa seja sua chance de mudar, de pedir, de confiar, de preparar o coração para o dia em que todas as dúvidas serão reveladas. Não ignore, não fuja, não espere mais. O tempo é agora. A eternidade não aceita adiamentos. E quando o último dia chegar, você vai querer estar entre aqueles que se levantam em glória, não entre aqueles que ficaram na dúvida. Escolha hoje. Escolha a fé. Escolha confiar no Cristo que venceu a morte. Porque só Ele tem o poder de transformar até cinzas em vida. E só Ele pode acalmar o medo que arde dentro da sua alma.